tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 4 de abril, data do aniversário do Esporte Clube Internacional. Então, na abertura do programa, a nossa saudação, o abraço ao clube e a sua imensa torcida espalhada por todo o mundo, os torcedores do Esporte Clube Internacional, que comemora 108 anos da sua fundação. Parabéns ao Internacional. Ao longo do programa nós vamos colocar aqui alguns vídeos aí de momentos importantes, marcantes da história desses 108 anos do Internacional. Na bancada hoje, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Itamar Aguiar e o glorioso Diogo Rossi. É cheio de telefone, cheio de informação ali o seu Diogo Rossi. Tá tudo em dia aqui. Já entramos no ar aí também pelo Facebook. Já, tudo então, compartilhado. Sempre lembrando que você tem, além dos canais 55, aberto, e 11 no Sistema Net, de você também acompanhar a programação da TVU, o nosso programa Virando o Jogo, através do player da TVU, tvuplay.tv.br, e também as páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E ainda a nossa plataforma, o nosso canal no YouTube, Virando o Jogo TV. Você participando conosco, hoje é um dia importante, além do aniversário do Internacional, por isso que está envolvido o Internacional lá na Corte Arbitral do Esporte, em Lausanne, na Suíça, onde nós tivemos aí uma decisão que não foi uma decisão. Ou podemos dizer que foi uma decisão que não decidiu e que vai ver se pode decidir. A situação é confusa, mas é isso. Você participa pelo 999-817700, aí está 999-817700, o nosso número do WhatsApp. Vocês acharam que foi uma decisão de não decidir? Boa tarde. Eu coloquei até nas redes sociais lá justamente isso, né? É uma decisão que pode decidir, se é que vai querer decidir, para saber se vai tomar algum tipo de decisão. Por mais complicado que possa parecer, ou até irônico, eu acompanho desde muito cedo hoje, porque eu entro na Rádio Granal às 6 da manhã, e no horário brasileiro começou às 4 da manhã o julgamento. Então, para que o pessoal possa entender, são 3 árbitros, um israelense, um italiano e um português. Quem é que foi indicado por quem? Vocês sabem isso? Não, porque um é indicado por uma das partes, o português é da parte do Internacional. Isso. Tá. Isso eu lembro bem. E aí um é indicado pela própria corte. E que é bom, eu posso estar confundindo. O português foi indicado pelo Internacional. Aí o que acabou acontecendo? Foi um julgamento de 5 horas, teve uma duração de 5 horas. Então, por volta ali da 1 da tarde, no horário suíço já, cessou Suspenderam essa sessão. E a definição é o seguinte: se pediu 48 horas para que tenha o pronunciamento da sequência desse julgamento. Os advogados do Internacional estão voltando para Porto Alegre. O que sabe-se de lá, porque é tudo muito fechado. Ficam lá os que foram contratados de lá. Ficam lá os que foram contratados. Que tem uma certa influência junto a esse tribunal. Exatamente, que já trabalharam em outras situações junto a esse tribunal. Mas aí o que acabou acontecendo? Esses 3 árbitros, eles ouviram uma testemunha que foi levada pela parte do Vitória, para falar justamente do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aí se encerrou esse julgamento, e nessas 48 horas seguintes, pelo que eu acompanhei do caso, ouvindo pessoas experientes nessa situação, eu chego à conclusão de 3 possibilidades. Ou o CAS encerra de vez, acabou aqui, terminou, não acontece mais nada. Porque alega não ter competência para isso. Aí que eu ia chegar. Ou o CAS decide que, por não ter competência para julgar lá, esse julgamento volte a demanda para o STJD, ou o CAS, por alguma maneira, nós vamos seguir, da nossa competência, e vamos seguir analisando. Porque o que foi feito? A captação de toda a documentação, a análise de documentação. Não teve tempo, por exemplo, de exposição de nenhuma tese. Não teve tese defendida por advogados do Internacional, tampouco por advogados do Vitória. O Vitória levantou essa preliminar, isso, não é, de que questionava a competência desse tribunal, que é um tribunal arbitral. Ele não é um tribunal de justiça. O Vitória foi lá para isso. Digamos que o Vitória teve
Se é possível, quem venceu hoje, dá para dizer que esse termo venceu seria do Vitória. Agora tem alguns desdobramentos daí para frente, né? Porque se você pegar, por exemplo, o Internacional, o presidente Marcelo Medeiros deixou uma coisa muito clara já nos últimos dias quando perguntado sobre isso. O Inter vai respeitar a decisão do TAS. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque em o TAS, vamos que o TAS resolva, o Tribunal Arbitral de Esporte, jogar para o STJD. O STJD arquivou no primeiro momento, não quis julgar o Internacional. Nós sabemos do ruído de comunicação e problema político entre Inter e STJD. Vamos considerar que o Internacional perca dentro do STJD. Vamos considerar isso. O Internacional poderia recorrer novamente para o TAS, mas aí a palavra do presidente Marcelo Medeiros é que isso não aconteceria. Até porque nós temos que considerar o seguinte, tem 5 semanas para começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Será que o tribunal, decidindo por remeter o processo novamente para a Justiça Desportiva no Brasil, teria autoridade para fazer com que o STJD colocasse em pauta de votação? Porque se só remeter, diz, olha, nós não temos competência para decidir sobre isso, volta o processo para a Justiça Desportiva Brasileira. Se resolve. Já está arquivado aqui. Não pode. Por isso que eu considero que ou pode até abrir. Poderia o tribunal mandar abrir? Não, pela informação que nós temos... Pode devolver, né? Só. Mas teria a competência, entre aspas, de que o STJD recebesse e colocasse em julgamento. Pois Bom, é justamente aí isso. É aquela história, é a partida jogada, né? Se teria que revisar uma decisão já do procurador do STJD que arquivou o processo. Por isso que eu estou considerando... Ele pode decidir que o STJD julgue. Isso julgue. Esse é o meu questionamento. Mas é por isso que eu estou colocando. Eu falei no ar e coloquei lá no vídeo. Essas 3 possibilidades mandar para o STJD e o STJD colocar em julgamento, porque da primeira vez o STJD arquivou, decidir o TAS que vai continuar com o TAS analisando o processo e o TAS simplesmente finalizar, está tudo certo, não tem o que ser questionado. Mas eu ainda questiono se o TAS tem competência, ele, se julgando incapaz de decidir sobre a matéria, se ele tem ou teria competência para mandar a Justiça Brasileira reabrir o caso. Porque isso tem. É por isso que eu estou colocando como uma terceira possibilidade. Justamente por ter procurado essa informação que tem essa capacidade do TAS de determinar. Porque o TAS vai analisar, e já está analisando, claro, e vai chegar a uma conclusão daqui a pouco que está tudo certo, por quê? Fez certo a STJD arquivar, está todos aqui os documentos, não se tem como contestar. Sim. Que é a possibilidade do CAS determinar o final do processo. E daqui a pouco, não, mas peraí, não precisava ter vindo para cá, tem que ser definido pelo STJD. Tem bases para que seja feito o julgamento no STJD. Despacha de novo para o STJD. E o Inter poderia, perdendo no STJD, digamos que isso aconteça, voltar a buscar um recurso no TAS. Eu continuo questionando essa possibilidade por ser justamente o TAS um tribunal arbitral. Não, eu não consigo, nessa lógica que se possa raciocinar, que um tribunal arbitral se considere incompetente para fazer um julgamento do mérito da ação e ele tenha poderes para obrigar uma justiça de penas ou uma justiça desportiva para julgar o caso. Ele pode considerar que seja desnecessário esse nível de alçada. Chega lá e diz assim, tá, mas só um pouquinho. Isso aqui, o erro do STJD foi não ter julgado. Internacional realmente tem direito. Esse é um problema interno do futebol brasileiro. Essa é a questão. Qual seria essa ingerência do TAS ou do CAS para obrigar o TJD a abrir um processo que o STJD já arquivou? Sim. Esse é o meu questionamento. Eu continuo questionando isso. Porque eu não consigo ver nessa lógica do tribunal esse da Suíça se julgar incompetente para apreciar... Mesmo se for provado uma questão de vício do tribunal em relação à CBF e ao Vitória? Tá, mas aí é outra questão. Aí é outro lado. Aí é uma outra questão. O Internacional entregou a documentação. Se for comprovado o vínculo
um conluio do Vitória com a Tá, CBF. mas aí ele já vai estar analisando o Aí mérito. eu ele já está Aí não analisando o devolve para a mérito. STJD. Aí não devolve para a STJD. Pois é, Sim, aí tudo bem. por isso que nós falamos que é exatamente isso. Ok, mas aí ele está se julgando competente e vai fazer a análise do mérito. Mas só para que fique claro, né? Eu estou colocando essas 3 possibilidades, baseado no que a gente acompanhou desde cedo. Agora, pode ser que para o TAS, para o Tribunal Arbitral, esteja definido uma possibilidade. O tribunal pode simplesmente trabalhar com essa situação. Ó, terminou o processo. Está tudo certo, não tem que contestar do STJD. Mas pelo claro, poder. nós estamos aventando outras possibilidades. Né? Pelo poder que o TAS tem, ele pode identificar que o STJD tem que julgar o caso. Né? Por exemplo, Sim. que não quis julgar. E aí cobrar dele o motivo pelo que ele não colocou. Desculpa, mas exatamente isso que o Rogério falou. Será que Qual é o poder? Ele não tem poder. Ele não tem o poder. Não, mas ele é superior. Ele é superior, Ele é uma poder. Aí é que está, é uma corte arbitral. Ele não é um tribunal de penas, ele não é um tribunal de justiça. Mas é a instância. Vamos pegar Mas fazer não, uma isso não teria aí é que está. Mas a instância superior. Mas é o que o Internacional está recorrendo. Se a gente pensar... Não, cabe recurso, mas é o superior. Por exemplo, você entra lá num processo, no nosso dia a dia, comum aqui, nós mortais. Desculpa, eu mortal, tu já não pertence mais aos mortais. Ah, tá bom. Mas vamos pegar lá. Acabou de matar o Rogério. Já está morto. Não, É isso. porque é imortal. Porque é um ícone da comunicação, é outro naipe. Está morto. Mas nós mortais, vamos pegar, por exemplo, o caso da justiça comum. O cara entrou na justiça lá, eu entro na justiça contra o Nelson. Ganho do Nelson. O Nelson vai lá e recorre. Aí eu ganho do Nelson de novo. Aí o Nelson pega essa não. Vou ao STF. O STF ele está superior a todos os outros, que é o caso do Tribunal Arbitral de Esporte. Não é. Aí é que está. Olha que O Tribunal Arbitral, como diz o nome, a gente pode comparar a arbitragem que é feita aqui, que é quase a margem da justiça, para não entrar no processo judicial. O que é uma corte questionamento. O que é uma corte arbitral? O que é um tribunal arbitral de mediação e arbitragem? É um conceito de justiça moderno, entre aspas, onde as partes contratam e concordam com a decisão daqueles árbitros. No âmbito esportivo, ele é considerado a maior instância para dirimir alguma dúvida, entendeu? Porque ele é reconhecido internacionalmente e tem competência para essas pessoas que fazem parte do tribunal, tribunal arbitral. Mas é considerado um direito privado a questão da mediação da arbitragem. Da arbitragem. É por isso que eu fico com uma pulga atrás da orelha nessa questão. Tem uma outra questão, esse caso é tão complexo, né? Porque eu sempre faço a minha culpa nossa da imprensa, né? E a própria imprensa, ela tratou de maneira geral, claro que não generalizando, né? Por quê? Porque a gente fala a imprensa, porque senão eu vou ficar, eu não fiz. Não. A imprensa de maneira geral. Grande parte da imprensa tratou esse caso com uma visão diferente. Se fala muito de ontem para hoje na questão da moralidade. Senhores, vamos parar com essa bobagem pelo seguinte, vou fazer um comparativo bem simples. O Internacional caiu dentro de campo. Vamos imaginar que na última rodada o Internacional tivesse vencido, todos os resultados paralelos ok, e o Inter não caísse o Vitória. Bom, o Vitor Ramos ele jogou de qualquer maneira irregular. O Internacional não entraria, essa informação não entraria na justiça. Claro. Então não é moralidade. Porque o Vitória ter jogado com o Vitor Ramos, eu considero que foi erro da CBF, mas que é algo realmente que mexe na moral do futebol. Mas se o Inter não cai no campo, o Inter não ia se preocupar com a moral. Então vamos parar com essa bobagem. O Inter está buscando sim voltar para a Série A, mas não tem nada a ver com mudar futebol, moralidade, tem muito discurso, porque o Internacional serve de exemplo. O Inter está fazendo algo que eu, por exemplo, fosse presidente do Inter, eu faria. Eu tenho a possibilidade de buscar lá? Claro. Eu vou buscar. Agora, vamos parar com essa bobagem de moralidade do futebol. Se o Inter não cai dentro de campo, o Inter fecharia os olhos e nem ia querer saber se o Vitor Ramos estava regular ou não. Não, esse é mais um discurso que possa até vir a ser do Internacional. Diante do insucesso do Internacional nessa pretensão de que mantenha-se na Série A, ou volte à Série A, como queiram. Pode até vir a ser um discurso, mas nós sabemos que isso é muito mais nosso. Essa cruzada pelo futebol brasileiro, pela moralização, isso é uma coisa que realmente não existe. Eu acho que nem a torcida do Inter, todo torcedor colorado, acho que é 50%. Acho que uns apoiam essa atitude, outros acham que deve jogar a Série B. Eu acho que não tem unanimidade nem na torcida colorada.
Não, e o torcedor colorado não está preocupado com essa moralização. O torcedor colorado, me parece, que está preocupado com a questão prática. Aqueles que estavam protestando nessa madrugada à frente da CBF também estavam preocupados com a moral, provavelmente, né? O torcedor? Mas teve esse protesto ou não teve? Teve. Porque eu vi que teve umas faixas, mas foi de domingo. A foto que os nossos colegas lá do Rio colocaram essa manhã eram da madrugada de torcedores que estavam protestando lá, sim, à frente da CBF. E lá na Corte Arbitral do Esporte também tinha um torcedor do Inter, né? Que foi lá para fazer não um protesto, mas pelo menos tentar. Um bandeiraço. Unitário. Agora, torcedor aqui de Canoas. Sobre o que o Bagé falou, né, de manter alguns advogados lá, que são os contratados, o Inter também pode fazer videoconferências com os seus advogados que voltam ao Brasil. Né? Por mais que o Dr. Rogério Pasta tenha dito que em 48 horas, se necessário, pegam outro voo para voltar à Suíça. Né? Porque depois de 48 horas, quando o TAS vai decidir, né, se ele é competente ou não para julgar o caso, pode se marcar uma outra audiência. Mas aí não acredito que seja essa audiência. A decisão, né, essa resposta vem em 48 horas. Isso. Mas se for definido que continua essa audiência, aí ela vai ser marcada para daqui uma semana, mais ou menos. Uma coisa nesse sentido. No caso, se corre quanto o prazo de decisão. Né? O Inter... Mas o prazo é uma semana, Rogério. A informação é que uma semana. De uma semana. Por isso que os advogados voltariam para lá. É que nem tem, na verdade, por que ficar lá, né? Porque... Olha, que passar a Páscoa na Suíça é interessante, né? Chocolate lá é diferente. Mas tem os contratados lá. O advogado do Vitória... Nós temos colegas que tiveram problemas no passado na Suíça. É verdade. Dificuldade para retornar para o conseguiu sair da Suíça. Colegas, não. Colegas? Não. Da Suíça eu não sabia. Colega não. Nós tivemos um caso que foi talvez o que é nosso colega hoje, porque participa da rádio, o Cacalo, né? O Cacalo foi o advogado enviado em lá na 87 Suíça. Do Grêmio, né? Isso. Porque foi... O mais famoso foi o Cuca, que hoje é treinador. O Cuca, o Henrique. O Henrique Fernando, era zagueiro, o Fernando que era atacante e o goleiro. Tinha o goleiro Eduardo. O Chico, o Eduardo, o apelido era Chico. Que eu nunca entendi, mas tudo bem. O nome dele é Eduardo e o apelido era Chico. Devia ser Eduardo Francisco. Parece que nem era o Chico por outra razão. Acharam ele lá na época de juvenil, o cara Chico ficou Chico. Era bom goleiro ele. O Bagé falou que se há um comparativo sobre Vitorioso ou não no dia de hoje, né, teria sido Vitória, o próprio Vitória tratou como uma conquista, né? Tá 1-0 pro primeiro tempo. Colocou nas suas redes sociais, né, que foi lá para adiar o julgamento, conseguiu fazer isso e até colocou, né, que na aliança Vitória-CBF, né, houve Vamos chamar de conluio? Houve uma conquista positiva para a Vitória, né? Que o Vitória foi, na verdade, com esse intuito. E curioso, né? Só o Vitória levou testemunha, né? No caso. Sim. Se hoje o TAS quisesse ouvir alguém, só ouviria a testemunha do Vitória. O Inter não levou nenhuma testemunha. Mas que testemunha do que o Vitória levou para questionar essa preliminar levantada aí da competência? Não, o Vitória, na verdade, a preliminar da competência, ela foi pauta no início, né, do julgamento, quando o Vitória disse, olha, a gente tem o entendimento que não há jurisprudência suficiente para que o TAS julgue o caso. Sim. O que acontece? Se o TAS já tivesse o entendimento, né, direto de que poderia julgar o caso, ele seguiria sendo julgado naquele período de 8 horas que era o previsto. Então o Vitória levou uma testemunha que, segundo o Vitória, poderia ajudar a provar que não havia nenhuma irregularidade na inscrição. Essa testemunha não foi ouvida, então? Não. Chegou a ser ouvido. Única testemunha ouvida na audiência. Foi ouvida. Foi o jurista Vladimir Camargo. Ele é um dos redatores do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então é isso aí. Ele foi justamente para participar dessa preliminar, arguindo a competência do TAS. Ninguém vai levar uma testemunha que seja contrária ao Até porque se fosse uma testemunha que já tivesse um enfoque sobre o mérito, o julgamento já estava andando. Então a testemunha foi para isso. A outra questão que o Vitória levantaria se não tivesse sucesso nessa preliminar, e o próprio diretor jurídico do Vitória já tinha falado sobre isso, é de que iria colocar a questão da falsificação
dos documentos dita pela CBF. Quer dizer, o Vitória foi com esse intuito. O Vitória foi com o intuito de melar esse julgamento. E sobre os vídeos do Vitória, o doutor Augusto Vasconcelos, ele é diretor jurídico do Vitória, é um advogado bastante jovem, e ele utiliza muito a rede social. Então ele grava muitos vídeos, então ele fala diretamente com o torcedor. E aí, claro, que isso repercute muito mais, né? Então ele fez o papel dele, né? Alô, torcedor do Leão, estamos aqui, olha, primeiro ponto é nosso e tal. Ele é o cara que joga mais ou menos para a torcida, 1-0 pro Vitória, o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, dá 1-0 pro Vitória, tem que encarar dessa maneira. Eu vejo que a maneira como o Vitória trata o caso é porque ele teme, de certa maneira, uma decisão de reversão do que foi. Né? Não, a análise do mérito, todos nós sabemos que todo esse jogo político que está sendo feito com a CBF entrando, né, no Ministério Público para denúncia de que o Internacional não falsificou, se bem que a CBF usou essa expressão também, né? Falsificação de documentos e tal, e depois o fato de o STJD, sobre o assunto, ter marcado a audiência antecedendo 3, 4 dias aí a essa audiência lá na Corte da Suíça. Aí o Internacional não indo e apresentou lá atestado médico, no caso do presidente, o vice-jurídico tinha um compromisso com a Caixa dos Advogados, que me parece que ele é o gestor, enfim. Quer dizer, tudo isso fez parte do jogo político, do jogo de pressão. Por quê? Porque está muito claro isso para mim. A irregularidade existe. Se essa irregularidade ela já existe, como eu ouvi algumas pessoas dizendo, mas todos os clubes fazem isso. A CBF já fez isso e concedeu para outros clubes, não sei o quê. Tá, ok, mas é uma irregularidade. Todo mundo sabe que a CBF é um grande balcão de negócio. Todo mundo sabe que a CBF é um grande balcão de negócio. Escuta, já teve os outros casos que me parece que a CBF, citando que o Inter falsificou, alterou documentos, ela meio que intimidou o Inter, né? Mas esse é o jogo, esse é o jogo político. Tem outros casos da CBF terem intimidado outros clubes em outras ações, outros julgamentos? Mas sempre faz isso, né? Não, sempre faz. A própria iniciativa de colocar a nota lá dos peritos contratados pelo STJD é algo para intimidar, não foi à toa. Isso poderia ter sido tratado de outra maneira. Comunica o jurídico do Internacional. Só, olha, tem um jeito aí porque nós contratamos aqui e o documento é falso. Não, vai lá e coloca na internet. Sim. Hoje, com o poder de repercussão que tem, de multiplicar qualquer recado na internet, viraliza. Para mim é muito claro que a CBF só largou essa nota, né, da peritagem, do resultado dos 2 peritos, porque o Internacional não compareceu àquela convocação lá para depoimento. E eu acredito que o Internacional não tenha comparecido, mas aí é aquela história, né? A gente sabe que foi alegado, que tinha problema particular. Até foi dito pelo seguinte, o Departamento Jurídico do Inter, quem nunca teve um problema particular, que faltou numa audiência, um problema de saúde? Tudo bem, só que a gente sabe como é que a banda toca. É claro que o Internacional não iria lá para daqui a pouco correr o risco de produzir uma prova antes do julgamento de hoje. O curioso, na verdade, de tudo isso, para mim, é o fato que o STJD divulga uma decisão sem ter ouvido ninguém, né? Porque o STJD não poderia ter feito o que fez de dizer que os documentos tinham sido passados por uma perícia e de que eles eram falsos. Isso não pode ser feito. Ele abriu o processo sem mostrar antes para o Inter. Para outra parte. Mas também por causa dessa ausência. Mas aí ninguém vai comprar o STJD, porque não tem uma instância que cobre, né? É uma luta desigual. E depois tem o seguinte, esse sobrenome do responsável pelo setor de registro que fez essa lambança toda, como é o nome do cidadão? Ricardo Busoni. É um sobrenome muito forte no Rio de Janeiro, inclusive envolvido com as comunicações, com rede de comunicação. O sobrenome Busoni é um sobrenome muito forte no Rio de Janeiro. Tá? Então, isso tem que ser considerado também. A força política que tem não é essa família Busoni. É só as pessoas procurarem aí um pouquinho que vão saber. Porque, por exemplo, no caso então, do Corinthians... tudo isso é influência política. No caso do Corinthians, quando teve a inscrição irregular, né, do Petrus, foi colocada a culpa na secretária. E aí a secretária foi demitida. Aqui na federação também. Acabou. Na federação também. Só que no caso do Inter foi um pouco mais longe. Demitiram a secretária? Não. Aqui não. Já é a segunda vez que acontece. Até porque a culpa não é dela mesmo.
Mas ela tem mais poder que muita gente na federação. Ela leva mais culpas. Porque ela já assinou muita coisa. No âmbito da federação... Aliás, mandar um grande abraço ao presidente Noveleta, né, que está sempre dentro do possível nos assistindo. Estava conversando com ele ontem, está de volta a Porto Alegre já, se recuperando bem. Viu? No caso específico do futebol gaúcho, como é que ficou, né? Porque o Veranópolis teria, teoricamente, essa irregularidade. Não, mas eu falei ontem aqui. Não, mas, foi feita uma os clubes uma audiência cega. Mas quais os clubes que poderiam recorrer? Os que caíram, por exemplo, tu ia tirar ponto do Veranópolis. Tira ponto, abre vaga para alguém. O Ipiranga e o Passo Fundo. O Ipiranga, o Passo Fundo. No caso do Inter, na Série A do ano passado, só o Inter entrou porque era o único clube que tinha chance de permanecer na Série A, né? O Vitória, o Figueirense, o Santa Cruz. Não foi para moralizar? Eles não tentaram, né? Essa cruzada pela moral do futebol brasileiro é uma coisa que realmente não... Porque poderiam ter pelo menos apoiado. Imagina o Inter com o apoio de outras 3 equipes. Talvez o caso ainda fosse mais forte, né? Diogo, dá uma olhada aí. Ontem tinha um telespectador nosso que eu até deixei, nós não chegamos a falar. Ele tinha uma interpretação diferente, ou pelo menos uma interpretação que possa ainda acontecer. Lucas. Eu não te confesso que eu não me lembro. Isso, ele colocou assim, ó, boa tarde a todos. Vejam bem, o Vitória agiu de má fé sim, porque iniciou corretamente os trâmites para transferir o Vitor Ramos via FIFA, tanto que está anexado no processo o documento iniciado pelo Vitória, que só desistiu da transferência internacional porque a janela mexicana tinha fechado. Então resolveu fazer via nacional com o aval da CBF, que depois avisou o Vitória que teria que ser via internacional. E o Vitória prosseguiu assim mesmo. Então teve má fé sim do Vitória no caso. E mais, se fizesse via FIFA como tinha iniciado, só iria poder botar o jogador Vitor Ramos em junho. E com isso teria que pagar o salário sem poder utilizá-lo. E a punição, neste caso, vai ser para a CBF e a perda de pontos para o Vitória. Podem ficar certos disso. O resto é puro chute, minha gente, mandou o Lucas. Isso em tese é o que teria que acontecer se fosse feito o julgamento. Agora a gente não sabe se vai ser feito o cara chega num banco e diz assim, eu quero roubar aqui. Estou usando o exemplo, quero roubar aqui. Aí o cara do banco diz assim para eles, o segurança, diz, não, você não vai roubar, eu estou aqui para evitar isso. Aí ele dá meia hora e volta, eu quero roubar aqui. Ele já tinha tentado uma vez. Aí o segurança disse, não, fica tranquilo aí, porque eu sei mais ou menos o caminho, eu vou deixar aberto aqui, tu vai lá e pega. É mais ou menos essa situação. Agora, o Vitória, é má fé do Vitória? O Vitória tentou 2 vezes. Alguém autorizou e é nisso que o Vitória... Nós estamos tentando muito nos colocarmos no lado internacional. Vamos nos colocar também no lado do Vitória. O Vitória tentou uma vez, não deixaram. Tentou a segunda e deixaram. Mas nessa tua historinha, quem é que é bandido? É o Vitória? É o bandido? É o Vitória? Eu acho que os dois têm culpa. Os dois têm culpa. Só que se o cara que está lá para evitar que aconteça isso... Ele deu um documento autorizando. Mas o cara que quis roubar não deixou de querer roubar. Mas só um pouquinho, mas é para isso que se tem fiscalização. Porque senão a história, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Mas o Vitória quis roubar. Essa é uma coisa que a gente tem que ver também. Porque, por exemplo, Bagé é diretor de futebol do Guarani de Bagé. Tá? Tá pouco salário. Ele quer inscrever o Rogério Amaral como goleiro para jogar. No Campeonato Gaúcho. No Campeonato Gaúcho. O goleiro só com mês de novembro. Ele quer inscrever. Já ia estar na primeira divisão. Ele quer inscrever. Se não tiver foto com criança no colo... Aí o Rogério Amaral veio do México. E o Bagé quer inscrever. O Bagé entra na FIFA para tentar inscrever e vê que não vai dar tempo. Deixa de inscrever, não continua o processo. Aí chega o presidente Noveleta e diz pro Bagé, Bagé, por que tu não escreveu? Escreve ele assim, desse jeito, vai dar certo. Duvido que o Bagé não vai querer inscrever. É quem manda, o Bagé não quis roubar, quem abona mas falaram pra ele que ele pode. Isso. É óbvio que ele vai aceitar. Não, vocês não vão me convencer que o Vitória... Eu não quero convencer, eu quero mostrar os 2 lados da situação. Que o Vitória Mas eu não estou dizendo que ele não queria. Não, ninguém disse que não queria. Não, porque o Vitória não queria e não sabia que era irregular a situação. Mas aí, se ele sabia e
ele foi, né, indicado por alguém. Chega o teu advogado, chega o teu jurídico assim, não, mas peraí. Não, mas eu já tentei, cara, não deu. Não. Tem uma brecha que tu consegue, Exato. por isso, por mais... Então tá, vamos tentar de novo. Não, o cara isso aí, não te falei? Tá aqui. Tá, mas... Não vamos botar. Então eu vou dizer de forma diferente. Nós somos muito puritanos pro lado do Inter, temos que ir pro outro também. Mas, Bagé, aí o jurídico do Vitória, quando a CBF disse isso, o jurídico vai dizer, mas o CBF não é isso que diz a lei. Tá, e aí a CBF diz, não, só um pouquinho. Quem manda aqui, ó, sou eu. pode dizer. Faz a revelia disso aqui porque eu estou garantindo. Exato. O Vitória está sabendo, mas aí está fazendo. Mas aí tem um termo que nós não temos certeza disso. Do quê? Do faz que eu dou um jeito. Mas a gente não tem certeza Mas também disso. não temos certeza de que foi dito, olha, tem uma brecha. Isso tudo foi de favorzinho. Mas isso é lógico, porque senão ele não... O cara do Vitória tem os olhos azuis? Mas é diferente. A primeira tentativa não teria por que mais o Vitória tentar. O Vitória só tentou porque alguém, que possivelmente tenha sido a CBF, disse que ó... Tudo bem, mas isso é lógico. Agora a questão é assim, vai ser a revelia. Bom, aí eu não sei, eu acho que o X da questão é isso. Por que o Vitória insistiu? Porque eles não conheciam bem o Inter. Não tem sentido. Isso custou uma coisa. Porque quem moveu isso foi o Flamengo de Guaiambi, que é o time pequeno da Bahia. Como o Flamengo não tinha dinheiro para bancar, pegou e apitou pro Bahia. Só o adversário de vocês ali está com problema, mas nosso jurídico não tem dinheiro para ir. Então deixa que a gente toma. Aí o Bahia tocou. O curioso é que o Bahia parou também. Parou também. Porque terminou o Campeonato Baiano, ele recebeu lá o que estava tudo ok. Aí parou, o Bahia na Série B não teria... Eu não sei que esse papel deve ter custado uma grana preta pro Vitória. Tem alguma coisa, mais barato que pagar o jogador sem usar. Claro. Mais barato que pagar o jogador sem usar. Isso está muito acima Isso está muito acima da nossa compreensão. Certo. Vamos voltar a vários outros casos aí, né? Está muito acima da nossa compreensão, que a gente não tem como comprovar, a gente pode suspeitar, rodou influência, rodou até grana, tal, não sabe. A gente vai ficar no campo da suposição. Agora, se rodou influência, é curioso que o Vitória tem mais influência que o Inter, né? Muito mais, muito mais. Não é o Vitória. O caso aí não é estourar no Vitória, é estourar na CBF. Mas o Vitória consegue a ajuda da CBF e o Inter não. Não, mas é que para o Vitória era uma questão prosaica lá de Campeonato Baiano. Não estava no Campeonato Federação Brasileiro. Baiana é eleitora dessa diretoria, a Federação Gaúcha não é eleitora dessa diretoria. Então, começar por aí. Então a coisa estava lá, estava no âmbito regional lá da Bahia. Sabe? Não é? Quem é que ia imaginar lá no início do ano, quando a CBF diz, ok, toca a ficha, tá? Que ia ter um Internacional rebaixado para a segunda divisão, que ia se levantar o caso de Londres. Não. Então, a grande força é essa aí. E eu volto a dizer, né, esse cara que está lá no registro, não é pouca coisa o seu Busoni. Não é pouca coisa. É uma família que tem nome. Não é secretário da Federação. Família que tem nome. Né? Ligado às comunicações. Então, tem que a gente sempre... saber que existem forças poderosas sempre. Agora, vai lá. Seja lá, o Internacional resolveu insistir nessa briga, é o direito do Internacional. Agora fica-se a expectativa aí do que vai acontecer até depois de amanhã. Algum questionamento? Não, o pessoal participando com a gente, dizendo assim, estou sempre na audiência, um abraço a todos vocês. É o Sidney de Jesus participando com a gente aqui no WhatsApp. Grande abraço, sim, nosso colega jornalista. Cid trabalhou muito tempo na assessoria de imprensa do Porto Alegre, quando era lá da família verdade. Abraço, Cid. Manda aqui também. Cid não envelhece, né? Está sempre com a cara de 18 anos. Né? É verdade. O Everson de Gravataí participa com a gente e diz assim, mas Bagé, se o Inter não caísse, o interessado seria o Sport, por exemplo, que foi rebaixado. Manda o Everson por aqui. Não, tudo bem. Pode ser o Sport, pode ser o Flor de Alada, Restinga, o Águia Verde, o Abolição. Os times que eu joguei muito lá. Agora, o que eu estou dizendo é que não teria essa moralidade. Entendeu? Se o Inter não cai, o Sport reclamar, que alguém reclama. Mas o Inter não é se levantar pela moralidade. É só isso que eu estou falando. Eu dou razão ao Inter. Se eu tivesse no lugar do presidente do Inter, eu faria a mesma coisa. Que eu pego o advogado e mando para a Suíça. Tem uma possibilidade, vamos lutar. Agora, não vamos pregar o que não aconteça. O Inter se levantou pela moralidade do futebol. Não. O Inter apenas quer voltar para a Série A. Porque se o Inter não tivesse caído, exploda-se a moralidade. O Inter não ia brigar lá. Quem estaria brigando agora era o Sport,
qualquer outro time. É só pela normalidade da situação. Olá, parabéns ao Esporte Clube Internacional. Beijo para todos vocês. Claro, beijo especial para o Alex Bagé. E diz assim, não, obrigado. Rogério Amaral, não fica triste, eu te admiro muito. É a Rejane Sampaio do Teresópolis. Viu? Mandando essa é a história do velho e do novo. O velho tem admiração, o novo tem beijo. Pode ser. Um dia eu vou ter que ficar velho, né? Mas às vezes a gente ganha uns beijinhos também. Raros, mas ganha. Não. Tem uns que ganham bastante beijinho, né? Tem uns aí que ganham bastante beijinho. O Anderson de Sapucaí, ele pergunta se vai ter alguma festa pelo aniversário do Inter que hoje se completa. Não, tem o banquete na sexta-feira, né? Que é o tradicional já. E aí, bom, eu não sei como é que funciona para a questão de... Aí tem que entrar no site do Internacional convites, com a aquisição de convites. Porque tem muitos convites. 8h30. É na sexta-feira. Vai ser onde? Lá no centro de eventos? No centro de eventos. Geralmente é muito bom. A melhor cobertura que se tem esportiva são os banquetes de aniversário da dupla. Que é comida farta e fácil de entrevistar, porque chega os principais jogadores da história do clube. Tu fala essas coisas aí depois dá, né, pretensa razão para aqueles que são dirigentes ou pseudo-dirigentes do clube dizendo, não. Do presentinho? A imprensa só gosta de boca livre, não sei o quê. A imprensa só gosta de boca livre, presentinho, não sei o quê. Isso aí tem. Só do amor. Mas um carinho não cobra ninguém, né, Rogério? Não. Carinho, um bom espumante, né? O Carlos do Teresópolis, também do Teresópolis aqui, o Carlos participando com a gente, e diz o seguinte, o time de amanhã do Grêmio não é tão fraco, vai ser uma boa ir ao estádio, manda o Carlos do Teresópolis. O jogo amanhã do Grêmio pela Primeira Liga, né? E o Grêmio tem vencendo se classifica, né? O Grêmio perdeu pro Flamengo, jogando fora de casa e empatou com o Ceará. Deve ir a campo, né? Com o Bruno Grassi, o Leonardo Gomes, o Bressan e o Bruno Rodrigo. Na lateral esquerda, o Bruno Cortez. Aí no sistema de meia cancha deve ter Jailson e o outro menino, o Arthur, que é bom jogador. O Gata. Aí o Gaston, que eu chamo de Gaston pelo nome dele. Eu gosto de chamar de Gata. O Gaston Fernandes. Aí se tem uma dúvida onde eu gosto. Fernandinho, Everton. Pois poderia jogar o Lincoln, mas não, dificilmente. Aí Fernandinho, Everton e o Barrios. Então tem Barrios e Gaston Fernandes. Quem é que se encantou pelo Gata? Que foi? Que Marinho Saldanha. Isso lá em 2008. Amor antigo. Final do Inter quase 10 anos de amor. Na Sul-Americana. Aliás, hoje, 7h15, tem Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín, né? Início da Recopa Sul-Americana. Primeiro jogo, né? Vamos colocar os vídeos para o Internacional, mas antes eu quero lembrar... Cuidado para não disparar o vídeo errado, porque eu mando uns mais pesados ali no WhatsApp. Não, o Bagé é um eu perigo. assisto tudo até o final, né? Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, Esporte Sesc Praticar Faz Bem, pilar do sistema Fecomércio RS Sesc, realiza torneios e competições tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triatlon Sesc Circuito Nacional e o Circuito Sesc de Corridas. Além dessas, também as ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação ISO 9001-2008. O Esporte Sesc Praticar Faz Bem é uma ação para o Move Brasil, campanha nacional de incentivo à prática da atividade física. Saiba mais em sesc-rs.com.br/Esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Diogo, o que preparaste aí para o Internacional, Diogo? Olha, preparei uma sequência de vídeos que marcam os momentos mais importantes, eu acho, da história do Inter. Né? Claro que o Inter é uma equipe que tem muitas conquistas, mas tem coisas que ficaram marcadas, né, na imagem do torcedor. Para mim, e claro, né, que já vi várias vezes, esse discurso do Fernandão, pré-jogo contra o Barcelona, é algo que marca a história do clube. Então eu separei aí, trouxe pra gente esse discurso do Fernandão no jogo contra o Barcelona. Vamos assistir. Chegou a hora. Chegou o tão sonhado momento. Chegou contra uma equipe que não é imbatível. Chegou contra uma equipe que tem defeitos sim, que são seres humanos acima de tudo, pô. E que a gente tem qualidade. A gente chegou aqui, não foi por paraquedas. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação para vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita
doação dentro de campo, um quando olhava pro olho do outro lá dentro, pô. E, pô, lembrar o que o Edinho acabou de falar aqui, ó. Lá dentro, dá o máximo. O máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão. Esse é o vídeo, né, que o Fernandão fala, né, com os jogadores antes da partida, né? Então fica essa homenagem também para o próprio Fernandão, né, que já não está entre nós. Uma liderança. Depois desse discurso, o Inter, né, ao longo dos 90 minutos, jogou contra o Barcelona e depois o Adriano Gabiru fez o gol do título. E claro, né, o torcedor gosta sempre de relembrar. Eu não gosto. Desse gol. Eu não gosto. Não, eu tenho medo que o Vitor Valdez pegue essa bola. Vamos ver se ele vai pegar. Eu já falei, inclusive, pro Yarley, só eu não gosto de ver. Vamos ver se ele vai Me pegar respeita, hoje, não gosto de ver, não Vamos gosto. assistir Eu fico nervoso. o gol que o Adriano Gabiru fez, né, naquela oportunidade. Aí na sequência tem a turma do Didi. O Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Olha o Yarley. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. Olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, 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 gol! O gol... Agradecer aí, fazer referência, não é? A Rede Globo de televisão, que essa vocês identificaram, evidentemente, a narração do meu amigo Galvão Bueno, né? Narração do gol do Adriano Gabiru. E a jogada, a gente pode botar sem áudio agora, por gentileza? Né? Tira, olha o gol. É só tirar o volume, olha lá. Quem é que despacha aquela bola? É o Índio. Aí quem raspou a primeira vez de cabeça ali? Foi o... A segunda raspada é do Luiz Adriano. Isso, a segunda do Luiz O Adriano. Elton Monteiro? Acho que foi o Edson ser. Monteiro. É. E a sabedoria do Yarley tocando essa bola. Mas que agora, claro, né? Hoje é mais fácil analisar. Que chupada de bala da recomposição do Barcelona, né? É. Porque se você olha ali onde entra o Gabiru, ele entra livre. Ele tem tempo de dominar a bola, né? Quando o Valdez já sai no desespero. É porque a bola do Yarley foi tocada no contrapé do Puyol, né? Exato. E aí tanto que o Puyol não cai sentado, não consegue. Ô Gabiru, parece que ele nem está acreditando que é. Mas acho que até hoje ele não acredita. E aquilo, eu não sabia o que ele tinha gritado ali depois do gol, né? E eu perguntei para ele gritava assim: obrigado, Deus, agora só falta jogar no Guarani de Bagé. E aí, 2 anos depois, ele jogou. Olha lá, o Yarley tira o Puyol ali, já desequilibra o Puyol. O Puyol já sai quase cavando cavaco. O E aí o Gabiru nas costas dele, olha lá. O Gabiru correu no vazio, ele foi o Rafa Marques. E tem mais um, é o Rafa Marques que chega ali. Era uma baita zaga, hein? Tá ali, O Puyol tirou antes. Não, ali é o Belete. É o Belete. O Rafa Marques está voltando. É o Belete. Não, mas o impressionante é que o Puyol já tinha alguns enfrentamentos contra o Yarley, porque o Yarley jogou no Real Madrid, né? Já se conheciam na época, o Yarley jogou no Real Madrid. Mas já jogou no Real Madrid B, né? Sim, exatamente. E o Puyol estava iniciando no Barcelona. Tiveram vários enfrentamentos. Eu ainda estava nas Castilhas. Isso. Já era freguês, então. Já era conhecido. Que mais E o Yarley que já tinha sido campeão com o Boca, não entrou em campo. Em 2007, o Boca contra aquele Super Milan do Ancelotti. Kaká, Sidorf, Inzaghi, Nesta, Maldini. O Yarley foi contratado pelo Boca porque fez aquele gol lá na Bomboneira, que foi a vitória do Paysandu. Depois o Paysandu tomou uma sola na volta, né? Mas o Yarley foi para lá por isso. E o Yarley, eu conversei com ele hoje pela manhã sobre o aniversário do Inter, e ele lembrou uma história, quando ele veio do Dourados, do México, para o Inter, ele ganhava 5 vezes mais no Dourados. E o presidente Carvalho mostrou, como mostrou para o Fernandão, toda aquela história do projeto que tinha, e ele topou, na época, ganhar 5 vezes menos, mas voltar para o futebol brasileiro. O Yarley foi fundamental nas conquistas da Libertadores. Ele foi o melhor jogador do Mundial. O Yarley, aliás, eu não sei se os colorados já tiveram a chance de assistir, mas assistam o primeiro tempo desse jogo.
Foi o melhor primeiro tempo da história do Internacional. Primeiro tempo contra o Barcelona foi o melhor primeiro tempo que eu vi na minha vida. Mas não foi agora, nessa época do Zago, com o Barcelona vermelho, que estava 9 jogos? Não fala disso, tu quer estragar o aniversário do Inter. Não, e foi até o final do jogo, porque no fim do jogo o Klemer ainda faz uma defesa, saindo nos pés do Iniesta. O Wellington Monteiro jogou demais, que era um cara pouco falado. Esse Vargas, o colombiano, que foi contratado pelo lugar do Tinga, ele, quando precisava bater, ele batia, ele era pequenininho, mas ele corria o tempo inteiro. Era um time encaixado. Aquele discurso do Fernandão, o Fernandão depois gravou, na inauguração do novo Beira-Rio, o Fernandão gravou um comentário que ele dizia que aquele jogo, quando chegou 5 minutos de bola rolando, eles se olharam e diz que ele dizia para os jogadores, para os mais cascudos, que era o Klemer, que era o Yarley, ele dizia assim, o bicho não é tão feio, vai dar. Então aquela confiança que ele pregou antes do jogo, com 5 minutos de jogo dentro de campo, eles se olharam só, vai dar. Porque todo mundo imaginava que o Barcelona ia passar o carro no Inter. Cara, todo mundo imaginava que o Fernandão ia jogar fincado. Segundo Barcelona. E ele que sai para entrar o Gabriel. Do Barcelona, eles iriam lá para se divertir, né? O Barcelona foi lá para se divertir. Não, se divertido até hoje. Se divertido até hoje. Adoram ver esses vídeos. O Inter encaixou o jogo, né? Não, e tanto que o Barcelona se desmontou naquele ano, né? Ele foi se remontar na temporada seguinte. Sim. Aquela temporada, quase o Barcelona estava levando depois. Em 2008, na verdade, que é a remontada. Sandou maionese feio. Isso foi final de 2006. Isso, aí quando o Guardiola volta, quando o Guardiola assume para remontar o Barcelona, já é 2008. Porque esse é o time do Raio. Era a temporada de 2007 e 2008. Exatamente. Aí começa a ganhar na 2008 e 2009. Aí começa a levar com aquela, sai o Ronaldinho, começa a sair todo mundo. Sai todo mundo. Bom, o próximo vídeo que a gente trouxe é o do Fernandão com a torcida. Quando já está aqui em Porto Alegre, eu tava no lado de volta, e é no Beira-Rio. A festa. Isso aconteceu numa terça-feira. Estava muito calor. Ele e o Klemer, Esse antigo Beira-Rio, o Itamar estava falando, era muito calor. Estávamos lá. E o Beira-Rio estava lotado desde as 8 horas da manhã. E o Internacional chega no Beira-Rio, chega em Porto Alegre por volta das 3 da tarde, eu estou naquele bolo ali. E o Internacional chega no Beira-Rio por volta das 5 da tarde. E aí tem essa confusão toda. E tem algo fantástico que acontece nesse dia, aí, além de toda a festa. Quando eu saio do estádio, ainda em meio ali à confusão, tinha que voltar para Caldas Júnior, tem uma Kombi velha com uma inscrição de uma igreja, um letreiro de uma igreja, nessa Kombi velha. E a Kombi tomada de torcedores. Eu disse, poxa, o que está acontecendo? Aí eu vou ver, era o Ceará que tinha sido responsável por anular o Ronaldinho, o Ceará evangélico, e o Ceará chegou e sai da festa porque ele tinha um culto marcado já na igreja. E numa humildade incrível, eu brinco sempre com ele, os caras, naquele dia, eu campeão do mundo, se eu vou lá e marco o Ronaldinho, eu saio de helicóptero do Beira-Rio, senão eles estão numa Kombi velha para ir para a igreja. Pode subir o som aí, que é do Fernandão. Vídeo que foi feito por um torcedor. Isso, por um torcedor. Que ele está ali na parte das sociais do Beira-Rio. Tem um jogador comemorando aí que ele não era nem para estar na festa, que é o Léo, né? O jogador que tinha vindo do Paulista de Jundiaí. Ele estava em lua de mel com a esposa, né? É bom destacar. Em Cancún. E ele foi chamado às pressas porque acabou lesionando o Renteria, que agora aparece. Não, ali é o Luiz Adriano. E o Renteria não viajou. Isso. E aí o Léo acabou sendo campeão do mundo. Alexandre Pato. É a festa que o Inter faz, né? O torcedor gravou, colocou aí nas suas redes sociais. E não era uma época, isso deve ter sido feito com filmadora mesmo, não era uma época de tanta tecnologia assim, de celular. Perde o foco às vezes, né? Talvez a prova é essa. É o Pato ali? Isso, ali é o Pato com o Luiz Adriano. Luiz Adriano. São coisas inesquecíveis para qualquer colorado, né? Essa chegada do Inter foi algo assim que não... O Inter que desembarcou na base aérea de Canoas. Isso.
E aí eu tenho algumas lembranças, né, cobrindo o evento, eram vários postos, né, na época pela Rádio Guaíba. E eu fazia um dos primeiros postos depois da saída ali do Quinto Comar, da base aérea. E aí eu tinha que fazer aquele posto e correr para esperar o Internacional no Monumento das Cuias. E até então eu não sabia que era o Monumento das Cuias, eu enxergava, cabeça de doente. Eu enxergava aquilo. Já sabemos. Eu enxergava aquilo como se fossem seios, é uma homenagem às mulheres do Rio Grande do Sul, contra o câncer de mama. Olha, eu tô sendo muito sincero. Aí eu descobri, eu perguntei ao motorista, aonde fica o tal do Monumento das Cuias? Pô, já fica ali na esquina e tal. E aí eu descobri. As tetinhas. Aí eu, claro, vim de carro e esperei o Internacional ali novamente. Tem um último vídeo, esse é um pouco mais longo, porque é da TV Inter. Não tinha nada os negócios. Ele é da TV Inter, é um vídeo sem som, porque é um compacto que o Inter fez de imagens, né, do título dessa Libertadores de 2006. Então tem os gols, tem os lances. Que foi o começo que levou para... Exatamente. Então é um compacto da TV Inter, é um vídeo sem som, né, que a gente vai acompanhar aqui, melhor, né? Agora aqui no Virando o Jogo. Sem som melhor. Mas esse DVD aí da final contra o São Paulo tem uma narração, tem um cara que narra esse DVD aí. Olha o Sobis, menino ainda. Esse jogo aí foi um dos jogos mais que eu tenho. Eu fiz uma sequência no primeiro gol de 13 imagens e no segundo de 11. Eu tenho isso aí. Aí tem todos os... Contra a Renteria, contra o Nacional de Montevidéu, no estádio Parque Central, estávamos lá. O Barrete e o Cachimbo. Alexa, um canhão na perna esquerda. Um dos gols mais bonitos dessa Libertadores foi aquele que o Renteria fez contra o Nacional. O jogo mais difícil do Inter na Libertadores foi contra ele deu aqui em Porto Alegre. Foi o jogo mais difícil do Nacional. Olha lá, porque, na verdade, jogo no Morumbi. Esse jogo aí, poucas vezes eu vi um cara jogar tanto numa partida. O Sobis botou a bola embaixo do braço e decidiu pro Inter. Ele jogou demais. E teve expulsão no começo do jogo do Josué e do Fabinho, né? O Tinga foi um jogador muito importante em toda a Libertadores. Né? O Tinga foi o símbolo dessa conquista. Eu sou suspeito para falar do Tinga porque ele era um monstro, né? Como capacidade técnica e física, né? Impressionante, o Tinga estava em todos os lugares. Né? E hoje o Tinga é diretor do Cruzeiro e trabalha com o Sobis, que ainda joga, né? O Sobis era garotinho aí em 2006. E aí o jogo em Porto Alegre, que foi uma loucura também. O Fernandão recebe a bola, né? Que o Heller tira das mãos do Rogério Ceni. Não tira das mãos, né? Porque ela tava, ele deixa cair e quando ela cai, soltou. Ele tira das mãos dele, né? Porque ela tava sob posse. Não deixa voltar para as mãos. Uma falha que ninguém imaginava do Ceni, né? Esse lance é emblemático também, porque no início do lance, o Tinga estaria impedido de participar. Sim. E aí, como ele não participa, o lance tem desdobramento, ele fica em condição. E a defesa do São Paulo deu uma craque. E, na verdade, quem tocou nessa taça primeiro não foi o Fernandão, né? Fui eu. Ah, é? Porque 2 dias antes, num hotel em Porto Alegre, o Larrionda e os membros da FIFA estavam no hotel na capital, e eu fui lá, tirei uma foto com o Larrionda e com a taça da Libertadores. Então, toquei antes do Fernandão nessa taça. Mas você estava trabalhando? Não, ainda não. Foi uns amigos da minha mãe que vieram de Minas Gerais e ficaram hospedados no mesmo hotel. Eu fui lá com ela. Impossível estar trabalhando naquela época, eu estava começando. Não tinha como. 2006. Aqui, continue o vídeo? É um vídeo um pouco mais longo, né? Tem a história. Mas vai estourar o programa. Podemos cortar então aí para deixar para o torcedor acompanhar. Tem lá na TV Inter, pode acompanhar tudo lá. Aliás, o Sobis arrebentou na primeira quarta-feira e confirmou o título na segunda quarta-feira. E na quinta-feira, meio-dia, ele se despedia do Internacional negociado com o Betis de Sevilha, lá na Espanha. Aliás, nesse dia aí, teve uma solenidade no banco que patrocina a Libertadores. O garoto propaganda, vocês lembram quem era o garoto propaganda? Era o Pelé. Pelé, sim. Teve a coletiva. E aí teve toda a coletiva de imprensa e na época eu assessorava o presidente Vitório Pífero, no Internacional. Eu era o responsável pela TV Inter. Né? Eu fui gestor da TV Inter durante muito tempo, nos 2 períodos primeiros do presidente Vitório Pífero. E aí, né, o Banrisul... O Felipe Vieira lembra que o Pelé era 2010, o garoto propaganda. Foi 2010, é verdade. 2010. Foi na Libertadores de 2010. Boa lembrança do Felipe, não na de 2006. O Felipe estava em Yokohama, não estava em Yokohama. Mas não invalida o que eu vou dizer. O maior merchandising do Banrisul, eu consegui naquele dia lá.
porque fizeram uma camiseta para o Pelé que ia ser entregue só no jogo. Eu disse, não, traz para cá a camiseta e entrega. Então vocês imaginam, o patrocinador era o Santander, o evento dentro do Santander, tá? E o Pelé recebe a camiseta e levanta, porque aí estão os fotógrafos todos ali, levanta com o nome do Pelé e aquele Banrisul bem grande na camiseta do Internacional dentro do Santander. Se fosse comprar essa ação de marketing aí, Felipe, era uma grana. Não aí tem o cara preço. lá do Santander deve ter lembrado da frase do Romário, Pelé calado é um correto. Sempre deixa em frente. Por isso que eu acho que eu não tenho crédito para... Só para deixar cabelo bonito no Itamar, hoje. Ele veio estiloso no programa. Elas também comigo. Olha, vai dar asa pra cobra, meu. Vai dar asa pra Tu cobra. acha que velhinho não ganha beijo? Tu acha que velhinho não ganha beijo? Tá certo, velhinho não ganha beijo. Tá bom. Bom, no encerramento do programa, mais uma vez aí, os parabéns, os cumprimentos ao Esporte Clube Internacional pelos 108 anos de conquistas e da grandeza que é o Esporte Clube Internacional. Parabéns ao torcedor colorado. Voltamos amanhã. Mapa Mundi, Turismo e Negócios Globais. Um programa de entrevistas com personalidades e empresários do segmento do turismo e negócios. Exibido todos os sábados às 14 horas. Um debate especializado sobre cases que envolvem o mercado e a cadeia produtiva do turismo mundial. Coberturas nacionais e internacionais de feiras e eventos turísticos, além de dicas de lugares, passeios e viagens que permitam ao telespectador uma fonte de informação qualificada sobre o mundo do turismo e negócios globais. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. Doxy é uma clínica odontológica multidisciplinar que oferece a você e a sua família um atendimento personalizado. Sempre preocupados com o seu bem-estar, trabalhamos com as mais avançadas e seguras técnicas disponíveis na odontologia atual. A estrutura da Doxy conta com 6 consultórios odontológicos totalmente equipados e um amplo estacionamento privativo, acessibilidade para cadeirantes. Possuímos uma equipe multidisciplinar e composta por profissionais altamente qualificados. Seu tratamento pode ser realizado todo no mesmo local, trazendo mais conforto e rapidez nos tratamentos. Nossa preocupação com a sua saúde e bem-estar é constante. Nossa missão é atender suas necessidades e desejos nos mais altos padrões de qualidade, profissionalismo e responsabilidade. A equipe da Doxy Odontologia Integral está sempre pronta, de braços abertos para recebê-lo. Olá, o meu nome é Ralph Thomas Koch, eu sou cirurgião dentista e estou aqui para apresentar a vocês o resultado de mais de 20 anos de experiência, não só em odontologia, em cuidar dos dentes das pessoas, mas também e principalmente em entender o que as pessoas buscam e adequar um tratamento odontológico o melhor possível a cada caso. Unir o que há de mais moderno na odontologia, com profissionais extremamente capacitados, a princípios como ética, bom senso, honestidade e correção, na busca do que há de melhor para as pessoas, é o que nos fez chegar até aqui. Acreditamos em uma odontologia séria e descomplicada,
que atinja os resultados esperados. É pela boca que nós falamos, comemos, beijamos e também respiramos. Nosso objetivo é oxigenar a vida com mais sorrisos, mais delicadeza nos procedimentos, mais cuidado com as pessoas e com transparência nas atitudes. Oferecemos a praticidade de acessar todos os profissionais no mesmo lugar. Somos a odontologia feita por especialistas e de um jeito simples. Somos a Doxy. Muito prazer. A Doxy é uma clínica odontológica multidisciplinar que oferece a você e a sua família um atendimento personalizado. Sempre preocupados com o seu bem-estar, trabalhamos com as mais avançadas e seguras técnicas disponíveis na odontologia atual. A estrutura da Doxy conta com 6 consultórios odontológicos totalmente equipados e um amplo estacionamento privativo, acessibilidade para cadeirantes. Possuímos uma equipe multidisciplinar e composta por profissionais altamente qualificados. Seu tratamento pode ser realizado todo no mesmo local, trazendo mais conforto e rapidez nos tratamentos. Nossa preocupação com a sua saúde e bem-estar é constante. Nossa missão é atender suas necessidades e desejos nos mais altos padrões de qualidade, profissionalismo e responsabilidade. A equipe da Doxy Odontologia Integral está sempre pronta, de braços abertos para recebê-lo. Clareamento dental enfraquece os dentes? Não, eu acho que não enfraquece não. É o modo de manter uma boca bem higienizada, bonita, né? Não, isso aí é mito. Eu acho que pode enfraquecer um pouco devido à perda do esmalte do dente, né? A senhora acha que clareamento dental pode enfraquecer os dentes? Creio que não, porque senão ninguém faria, porque hoje em dia todo mundo, dente bem branquinho, artistas principalmente. Acredito que não. Por quê? Porque ele tem um produto, diz os dentistas, que fortalece, ajuda a fortalecer. E aí, Dr. Ralph, isso é mito ou verdade? Não, isso é um mito. O clareamento dental, quando realizado por profissionais que utilizam materiais de boa qualidade e corretas técnicas de aplicação, não causa dano nenhum às estruturas dentárias. Aqui na Clínica Doxy, nós utilizamos um clareamento que nós chamamos de conjugado, que utiliza os benefícios do clareamento caseiro, aquele onde nós colocamos um gel numa moldeira e usamos para dormir durante 15 a 20 dias, isso unido ao clareamento a laser, que é executado no consultório dentário e tem o benefício de ser extremamente rápido e eficaz. Cuidado com os dentes é essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar das pessoas em qualquer idade. Pensando nisso, a Doxy atua em todas as especialidades, com novas propostas para os tratamentos odontológicos. Nossos pacientes são atendidos por profissionais com mais de 15 anos de experiência nas áreas de prótese dentária, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia, dentística restauradora, implantodontia, periodontia, odontopediatria e estomatologia. A Doxy Odontologia Integral é uma clínica multidisciplinar, ou seja, nós temos todos os profissionais no mesmo local. E que benefícios isso traz aos pacientes? Na verdade, os benefícios são vários, mas eu vou citar os 2 principais. O primeiro é o tempo. Nós otimizamos o número de vindas do paciente